Muito bem, minha gente amiga. Agora sim chegou o momento de nós entrarmos com as informações exclusivas. Mais uma vez, você fica sabendo primeiro do desdobramento após a tortura de pessoas apontadas por traficantes de drogas da Zona Leste de São Paulo como sendo os autores do homicídio da Bia e da Mel. É bom deixar claro que até agora encontraram 2 corpos de crianças em estado avançado de decomposição e a família conseguiu reconhecer o corpo graças às roupinhas. As mesmas roupas que as crianças utilizavam no dia em que desapareceram, elas estavam dentro daquele carro. Os nossos repórteres, durante toda esta terça-feira, estiveram na comunidade La Pena, na Zona Leste de São Paulo. Mostra a nossa Liliane Nascimento lá, por favor. A Liliane, ela chega até a casa de um dos torturados. É uma imagem exclusiva do nosso Cidade Alerta. Abre o áudio. Não voltou mais para casa, que ficou aberta. Porém, os moradores relatam que na noite anterior ele esteve aqui no bairro. Porém, minutos depois, sumiu. Ele mora bem ao lado da casa da avó da Bia. A avó relatou a princípio para os policiais que as meninas brincavam aqui na frente quando desapareceram. Os moradores contaram para a polícia que não viram elas saírem daqui. Por isso, o mistério aumenta tanto para a polícia quanto para os moradores. Parou. A Lili, ela está na casa de um desses 2 homens, olha. De um desses 2 homens. Então, a partir desse momento, o senhor e a senhora percebam a proximidade que esses suspeitos pelo tráfico de drogas foram liberados pela polícia, nem suspeitos são pela polícia de São Paulo. Você veja aí a proximidade desses 2 homens para com a Bia, especialmente, segundo o relato da mãe de uma das crianças. E há um outro detalhe importante, vem para mim, por favor. Nós recebemos uma informação que foi confirmada por uma fonte ligada à polícia de São Paulo, mas a polícia ainda não confirma oficialmente, de que um terceiro homem também foi vítima do Tribunal do Crime, mas este homem não resistiu aos ferimentos. Afinal de contas, nessas condições que nós vemos na foto, os rapazes todos amarrados, vocês imaginam que era uma fila já para que todos fossem executados. Esse outro rapaz acabou sendo executado e o corpo dele enterrado atrás dessa casa. As meninas desapareceram do Jardim La Pena. Me dá a imagem ao vivo lá do La Pena, por favor, na Zona Leste. Aí está. É uma comunidade que fica na região de São Miguel Paulista, um bairro muito importante aqui de São Paulo. Imediatamente, então, ô Percival, essas crianças, pelas informações levantadas por você, elas foram raptadas do Jardim La Pena. A Mel era o alvo, não é isso? A Mel era o alvo, a Bia. A Mel, principalmente. A Bia era o alvo, na verdade. A Bia era o alvo, Isso. A Bia. E a Mel, então, foi levada junto porque viu o momento exato em que o suposto assassino estava levando a menininha. Exatamente. Então, você veja, de início, a perícia se concentrou exclusivamente na Fiorino Branca, porque os corpos das meninas estavam dentro do carro, estavam lá. Então, na verdade, quando a polícia vai hoje, inclusive a polícia científica vai ao Jardim La Pena para fazer perícia na casa, é que isso a rigor não havia sido feito ainda. Era tudo concentrado lá na perua por causa dos corpos. Agora, aí não. Agora, interessante é que os moradores já sabem quem são esses 2 amarrados. Os moradores sabem muito bem quem são, até porque os torturadores, os justiceiros, o tal do Tribunal do Crime, fez questão de deixar claro para todo mundo ali quem são, que eles não deixam isso barato, que eles são implacáveis. Então, os moradores sabem. Então, as investigações prosseguem exatamente para que, inclusive, esses 2 amarrados, oficialmente, contem quem são as pessoas que os torturaram. Isso é claro na cabeça dos 2 que nós estamos vendo aí amarrados e para os moradores. Resta a polícia saber disso, investigar, identificar e ter condições de acusar. Agora, a polícia pode ter voltado também para o local do crime, porque a partir do momento que você tem fatos consistentes, não é? Porque há uma linha de convicção entre os moradores dessa comunidade, muitos acreditam, inclusive, na culpa desses 2 que foram torturados. Mas é bom deixar claro que para a polícia de São Paulo nem suspeitos são. Não façam justiça com as próprias mãos. Quem souber de algo ou realmente tiver um fato para levar para a polícia, tem que procurar uma delegacia. Tem que procurar a delegacia. E não ficar tentando matar os outros, batendo nos outros, não. Tem que fazer o caminho burocrático. Aí eu pergunto pra você, Percival. Tá ok a reportagem já da Liliane? Tá ok? Então põe no ar a reportagem, por favor. Uma busca por respostas para as mortes de 2 crianças. E a tentativa de se fazer justiça com as próprias mãos. Foi em uma casa neste bairro da Zona Leste de São Paulo que 2 homens foram espancados e torturados por mais de 20 horas.
No tribunal do crime, eles foram acusados pelas mortes de Mel e Bia, ambas de 3 anos. Mas, para a polícia, os dois são apenas investigados, já que ainda não há provas contra eles. Horas se passaram. Pessoas que andavam pelo bairro não desconfiavam que por trás dessas madeiras, 2 homens estavam prestes a morrer. Nossa equipe saiu do bairro onde as meninas foram encontradas mortas e seguiu para a comunidade onde fica o cativeiro, local onde os suspeitos foram torturados. Nós não conseguimos nos aproximar da rua onde fica o cativeiro. Lá é um local dominado pelo tráfico de drogas e seria um risco chegar até lá. Mas daqui a gente consegue mostrar à comunidade. O cativeiro fica ali. Segundo a polícia, os 2 homens foram cercados por pelo menos 4 criminosos fortemente armados. Lá eles foram espancados e torturados. Segundo a polícia, seria um tribunal do crime. Os 2 homens estavam sendo acusados pelos criminosos pela morte das 2 crianças. A polícia chegou no local após uma denúncia anônima. De longe, os policiais que estavam na viatura viram um dos suspeitos correndo com a chegada da polícia. E na casa, os 2 homens, que seriam mortos em pouco tempo, estavam amarrados. Nessas fotos tiradas pelos policiais, é possível ver os 2 homens. Um deles está sentado no chão, com os pés e mãos amarrados com fios de energia. Gotas de sangue estão espalhadas pelo chão. O outro homem está sentado no sofá, com as mãos também amarradas com fios. No rosto e por todo o corpo, várias marcas de agressões. Um facão estava no sofá entre os 2. Os criminosos responsáveis pela tortura conseguiram fugir por meio da mata. O Águia da Polícia Militar foi acionado, mas eles não foram encontrados. Na frente do cativeiro ficou este carro vermelho estacionado. Segundo a polícia, ele pertence a um dos integrantes do Tribunal do Crime. Dentro do veículo foram encontradas várias anotações com nomes de pessoas marcadas para morrer. Na descrição há o endereço do próximo alvo, as características físicas dele e até mesmo o apelido. Além dos 2 homens torturados, pelo menos outros 4 alvos seriam mortos. Na delegacia, os suspeitos contaram que foram levados neste carro até o cativeiro. Para o delegado, eles negaram o envolvimento nas mortes das crianças de 3 anos. Os 2 foram ouvidos e levados ao IML, onde houve a coleta de material biológico deles para comparar com os exames feitos nas 2 crianças. Em seguida, eles foram liberados da delegacia por falta de provas. A mãe de uma das meninas não conseguia acreditar. Pelo que ele fez com elas e soltaram, é muita injustiça, revoltante. Esta moradora diz que os 2 homens teriam confessado os crimes. A gente não sabemos se eles confessou para a polícia, mas aqui para a população ele confessou. Ele falou para a população, porque a população se dignou, todo mundo queria bater nele. A mãe da pequena Mel esteve na frente da casa do suspeito. A minha menina e a Bia passou 2 dias ali dentro, debaixo do sofá. Eles tiravam as crianças, botavam de novo, tiravam 10 que entravam aqui dentro, 20, todos 20. Ele falou que abusava das crianças. Nós vimos até a casa do homem que será investigado pela polícia. Desde que saiu do Instituto Médico Legal, ele não voltou mais para casa, que ficou aberta. Porém, os moradores relatam que na noite anterior ele esteve aqui no bairro. Porém, minutos depois, sumiu. Ele mora bem ao lado da casa da avó da Bia. A avó relatou a princípio para os policiais que as meninas brincavam aqui na frente quando desapareceram. Os moradores contaram para a polícia que não viram elas saírem daqui. Por isso, o mistério aumenta tanto para a polícia quanto para os moradores, que relataram para a nossa equipe que os 2 suspeitos que foram levados para a delegacia confessaram os crimes aqui na comunidade. Segundo os moradores, eles relataram que trouxeram as crianças para esta casa e que elas teriam ficado por pelo menos 2 dias debaixo deste sofá. Só depois eles teriam levado as meninas para o carro branco.
local onde elas foram encontradas depois de 18 dias desaparecidas. Todos esses relatos foram confirmados pelos moradores e serão passados para a polícia. Essas informações farão parte da investigação. A mãe da vítima conhece um dos suspeitos. Comia da minha comida, botou luz pra mim. Na maior cara de pau, comia assim, já aqui dentro da casa dele. Roupas foram apreendidas pela polícia na casa. No local encontramos diversos pinos de cocaína. Segundo vizinhos, o homem usava o lugar para fazer o uso de drogas com outros usuários. O que está acontecendo? Por que soltaram esse monstro? O monstro disse que tem uma lista de tantas crianças que seriam feitas a mesma coisa. O resultado dos exames, que irão revelar se os homens suspeitos tiveram envolvimento nas mortes das meninas, deve ficar pronto em 30 dias. O caso, que ganhou grande repercussão, causou revolta e muita tristeza. 6 dias se passaram desde que os corpos foram achados e as mães ainda não puderam enterrar as filhas. Os corpos permanecem no IML. Ontem passei o dia, saí daqui 8 horas da manhã, 10 horas da manhã estava lá no IML, saí de lá 3 e pouca da tarde, fui para HPP, saí 8h30 da noite de lá. Como todas as crianças, naquele dia 24 de setembro, Mel e Bia queriam apenas se divertir quando desapareceram. Um dia após o sumiço, o Cidade Alerta conversou com exclusividade com as famílias das crianças. Fabiola Gadelha foi a primeira repórter a descobrir o desaparecimento das duas amigas. Se tiver alguma informação, porque até agora nem a polícia conseguiu saber onde essas crianças estão e como estão. Então, qualquer informação vai, com certeza, minimizar o sofrimento dessas famílias que estão desesperadas. Naquele domingo, a comunidade estava bem movimentada. Era um dia de muito calor e a criançada costumava brincar aqui no bairro. Não foi diferente para a Bia e a Mel. Elas brincaram por várias ruas e, segundo o relato dos parentes, terminaram aqui na frente da casa da avó, onde elas costumavam sempre brincar. O que os moradores desconfiaram é que todos aqui se conhecem. Nunca entra ninguém estranho e se vem alguém de fora, eles já perguntam quem é. Por este motivo, eles já desconfiavam que alguém aqui da comunidade teria envolvimento, mas não suspeitavam que a pessoa estaria tão próxima. Por volta das 4 horas da tarde, elas foram vistas aqui pela última vez. Depois disso, as meninas desapareceram. Os parentes vieram até o local, fizeram várias buscas, saíram pela comunidade chamando as meninas pelo nome, mas elas não respondiam. Depois daí, foram cerca de 18 dias de desespero, sem informação. 18 dias após o desaparecimento, o encontro dos corpos e o mistério: quem matou as meninas? A gente tem filho, né? Eu também tenho um filho, igual elas também têm filhos, né? Então a gente está com muito medo, né? Porque a gente não sabe, né, o que pode acontecer. Se aconteceu com essas duas crianças, né, que era amiga das nossas filhas, que brincava aqui na nossa área, né? Então a gente agora estamos com medo, porque não é justo. O marginal desse está solto. No dia em que os corpos foram encontrados, também era um dia de muito calor. Mas, diferentemente daquele 24 de setembro, onde todos se divertiam até o sumiço das crianças, naquele dia, todos os moradores estavam assustados com o mistério do desaparecimento das meninas. Aqui na frente, acontecia uma festa, um churrasco para os moradores, até que um deles sentiu um forte cheiro e desconfiou. O cheiro vinha deste terreno, porém, ele estava com a frente toda fechada. Tinha esse portão aqui com o cadeado, o que impedia a entrada de qualquer pessoa. O vizinho, que estava muito desconfiado, decidiu entrar aqui no terreno. Ele subiu nesta pia de cimento e pulou um muro para ter acesso. Aqui dentro, ele encontrou uma van branca que estava totalmente fechada. A frente dela estava aqui na frente e a traseira virada para os fundos do terreno. O rapaz caminhou por aqui, aqui pelo canto, já que o carro estava estacionado
aqui no meio. E exatamente aqui ele chegou na traseira do veículo. Ele tentou abrir a porta, porém essa madeira impedia. Ela estava de uma ponta a outra, que ela foi cerrada pela equipe dos bombeiros, quando eles foram chamados minutos depois. O morador abriu a porta, mais ou menos esse espaço, uma fresta da porta, e conseguiu ver os corpos das 2 crianças. Imediatamente, ele avisou os outros moradores que estavam aqui na rua. Logo em seguida, eles entraram no terreno e confirmaram que os corpos de 2 crianças estavam no carro branco. Logo, chamaram a polícia e veio a confirmação de que ali dentro 2 crianças estavam mortas. Uma mistura de sentimentos, de indignação, ódio, revolta. Eu não sei nem como explicar. No início, várias hipóteses começaram a ser investigadas. Algumas pessoas até achavam que as crianças teriam entrado no carro para brincar e acabaram ficando presas. Mas essa hipótese perdeu força, já que, como nós falamos anteriormente, na parte traseira da van havia uma madeira que impedia a abertura. O Fininho vai mostrar aqui pra gente que a madeira foi cortada. Um pedaço dela ainda está aqui. Então, quem tentasse abrir a porta traseira não conseguia por conta desta madeira que estava aqui. E para colocar as crianças no carro, a pessoa teria que entrar pela porta da frente e arrancar a grade que separa o banco da frente da traseira da van, o que levanta suspeitas para a polícia. Agora nós vamos mostrar aqui, o Fininho vai mostrar pra gente, que aqui na parte de trás do terreno há essa abertura. Porém, naquele dia, ela também estava fechada com uma madeira e esse portão de metal. Só que os moradores relataram que bem aqui no canto havia uma passagem larga. Pelo menos uma pessoa conseguiria passar por este local. Por isso, os moradores relataram para a polícia que acreditam que o suspeito tenha entrado por aqui, já que na parte da frente havia muitas pessoas naquele dia e nos dias anteriores. E se alguém tivesse tentado entrar por lá, os moradores teriam visto. Principalmente se fosse alguém estranho, teriam questionado quem era essa pessoa. Até agora, não há respostas sobre o que realmente aconteceu. Apenas suspeitas. Ninguém até agora foi acusado pelos crimes. Para a polícia, os 2 homens torturados são considerados vítimas do Tribunal do Crime. Mas, ainda assim, será investigada a possibilidade da participação deles na morte das crianças. A causa das mortes também não foi revelada. O laudo deve sair nos próximos dias. O que aumenta ainda mais a dor de quem perdeu um pedaço, que jamais será preenchido. Eu não consigo falar, moça. Eu não consigo falar.